Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma obra que tem como público-alvo as crianças e também os pais, porque essa leitura cabe aos pais compreenderem as propostas aqui dessa obra, para que também possam conversar com as crianças. E nesse sentido, a gente trouxe aqui ela que é a autora, mas também a ilustradora do livro, Débora Klippel. O livro é O Pequeno Pesquisador, Multidimensionalidade. E para vocês que não conhecem, a Débora Klippel é formada em desenho industrial, com especialização, e também ela é designer e empreendedora. Ela é autora e ilustradora do livro O Pequeno Pesquisador, Multidimensionalidade, e ela é voluntária da Conscienciologia desde 2013 e professora e tenepsista desde 2014. Os seus temas de pesquisa são parapsiquismo, memória, e atualmente é voluntária da IC, Instituição da Conscienciologia, que se chama Consecutivos. E eu gostaria de receber aqui com muito carinho a Débora. Seja bem-vinda ao Grafocons. Oi, Carol, obrigada aí pelo convite. É sempre muito bom poder falar aí um pouco mais sobre a obra, né? Explicar para quem ainda não conhece, para quem quer aprofundar um pouco mais sobre essa temática, que não é uma temática muito comum para criança, mas que a gente vê que é de extrema importância, né? Então, nessa obra, eu sou mãe, né, da Luísa e do Gabriel, e quando eu conheci a Conscienciologia, só para contextualizar um pouquinho, eu vi que a gente precisava ter como abordar esse tema, que às vezes é meio complicado, né? As pessoas já falam, nossa, a gente fala meio complicado aqui na Conscienciologia, e como falar de um assunto tão específico no linguajar da criança, né? E como eu sou, né, mãe, eu falei, bem, eu vou precisar traduzir essa forma de pensar, essa forma de enxergar o mundo, esse paradigma consciencial na linguagem que as crianças consigam entender. E o primeiro pilar, né, a primeira parte que eu vejo que é mais importante dentro desse universo aqui do conscienciólogo é a multidimensionalidade, ou seja, as outras dimensões, essa questão do sexto sentido, das coisas além das percepções sensoriais, né, do que a gente conhece, né, dentro da intrafisicalidade. Então, foi esse o meu objetivo aí principal, tentar trazer e explicar um pouquinho para eles. Muito bom. E Débora, me chamou muita atenção no livro que você logo no início, você traz uma pergunta, um questionamento muito interessante, que é sobre os objetos de pesquisa. Você traz ali alguns objetos, né? Você traz microscópio, lupa, telescópio, até mostrar um pouquinho para quem está em casa, para ver como é bonita a obra. E aí, nesses objetos, você traz uma pergunta, mas tem algumas coisas que esses objetos não conseguem pesquisar, e que aí entra nesse caminho da multidimensionalidade. Como que é essa provocação aí para as crianças que estão interessadas em entender a multidimensionalidade? Pois é, assim, foi meu primeiro livro, mas eu, assim, sempre fui muito curiosa. E a gente costuma dizer que uma obra, no caso aqui a gente está falando de uma obra infantil, ela fala um pouco do seu modo de ser, do seu jeitão, do como é que você enxerga o mundo, né? E eu acho que essa maneira de questionar, perguntar, ela não é uma coisa específica, né, de nós aqui, conscienciólogos, mas que parte aí de um princípio mais da própria filosofia, né? Você traz perguntas. E ao invés de trazer respostas logo de cara, eu queria incentivar a própria criança a construir a dúvida, a construir a experimentação, a tentar ao erro e ao acerto. A gente está falando, né, da multidimensionalidade. Então, assim, como é que a gente lida ou enxerga ou toca algo que é assim impalpável, né? Como é que a gente interage com isso que a gente não enxerga e não vê assim com os nossos sentidos
e eu comecei a pensar, assim, bem de uma maneira lúdica, quais seriam as perguntas, assim, na cabeça da criança, né? Pô, mas se a gente está falando de algo que a gente quer enxergar, né? No caso aí, a outra dimensão, será que se eu botar uma lupa eu consigo ver? Será que com um microscópio? Será que se eu acender a luz, uma lanterna? Então, são questionamentos bem do universo infantil, de objetos que eles já conhecem, né? Que poderiam ajudar eles a desbravarem, eles se sentirem, né, parte aí dessa descoberta, que a ideia é que eles vão, dentro do enredo, construindo um raciocínio lógico, desenvolvendo a habilidade de pesquisa mesmo, da experimentação, né, que é fundamental. A gente não quer entregar algo pronto, a gente quer ensinar eles a pensarem e fazer um teste. Vamos lá pegar uma lupa, vamos ver se a gente enxerga a multidimensionalidade, né? Sim, é muito, muito legal essa parte. Na hora que eu estava lendo, me lembrou uma das partes do Projeciologia, que é um livro tratado do professor Valdo Vieira, que ele fala sobre laboratório consciencial, que ele fala que a ciência convencional não nos traz ferramentas para que a gente possa se auto-pesquisar. Então, quando ele traz que a consciência não caberia num tubo de ensaio, a consciência não poderia ser descriptografada por um computador. E nesse sentido, quando você traz essa abordagem, é muito interessante porque você traz para desde a infância, que geralmente é uma fase em que entende-se, isso tem sido mudado, mas entende-se que a educação vem de cima, que você vai ensinar para aquela criança o que é certo e o que não é certo. E você está com síntese disso, você está promovendo para aquela criança uma autopesquisa, uma possibilidade de errar, acertar e aprender com a experiência, né? Exatamente, é justamente desconstruir essa imposição que a criança, de certa forma, está acostumada, seja pela escola, pelos pais, por nós mesmos, né, que estamos aí nesse rolo compressor, repetindo, meio que sem, muitas vezes, questionar essa imposição ao conhecimento da criança, sem que ela tenha liberdade de experimentar, questionar, refutar. E uma outra coisa que eu quis também implementar nessa descoberta, nessa busca aí, é a questão da grupalidade, que eu acho que é outra coisa muito importante. Sim, eu ia te Então, perguntar. ela não está sozinha, entendeu? Ela tem aí a ajuda dos colegas, ela pode perguntar, ela pode trocar ideia, que eu acho que dentro da autopesquisa, de uma pesquisa de uma maneira geral, né? Você ter essa possibilidade ajuda. E aí a gente coloca aqui uma personagem que é a Joana, né? Que é alguém que tem um pouco mais de habilidade, já experimentou, já conhece um pouquinho melhor e vai contar para ela algumas coisas. Não vai dizer como é que faz, mas vai dar uma ideia, né, de que é possível, que talvez exista mesmo, enfim. É isso mesmo, é muito bom essa parte. E de como eles vão nessa interação durante todo o livro, chegando a conclusões, né? E aqui no livro também tem um questionamento dos personagens sobre as bioenergias. É isso? Sim. Então, aí a gente aproveita, né, que tem a Joana, que é a personagem que conhece um pouquinho mais, mas ela não diz como é que funciona, não. Ela chama o pessoal para experimentar. Então, ela testa com o Gabriel, vê se ele sente, de fato, as energias. E eu achei interessante, né? Porque quando a gente fala de energia nesse universo aí das crianças, a gente não sabe muito bem o que eles pensam, como é que eles imaginam isso. Então, quando eles vão numa cena lá, ela propõe, então vamos plantar uma plantinha, como é que é isso, né? E aí o Gabriel, quando ele vai exteriorizar, ela fala, então exterioriza suas energias para essa plantinha, né, pegar, nascer bem, crescer. E na cabeça dele, as melhores energias para uma planta deve ser comida, né? Precisa crescer forte, é que a mãe dele fala sempre para ele. E aí ele imagina um prato de arroz com feijão. Então a gente usa a linguagem da criança, mas para explicar um novo conceito, mas que não tem muita regra. A gente sabe que
quando a gente imprime um padrão, vamos supor, positivo de energia nessa exteriorização. E uma coisa que eu acho bacana, né? Dentro da conscienciologia, a gente tem o conceito do pensene, que são os pensamentos, sentimentos e energias. Ou seja, quando a gente pensa uma coisa, a gente sente e a gente logo já imprime aquele padrão de energia. E é mais ou menos dentro desse conceito que a Joana tenta ensinar para eles, ou explicar para eles, né? Que conforme você vai pensando, você vai emitindo aquele padrão de energia. E eu acho que a criança entende isso com muita facilidade. A gente já... Eu acho que é um conceito muito bom, né? Da gente se apropriar, porque é bem lógico. E a criança, ela percebe isso, né? Ela, melhor do que ninguém, ela interpreta, né? Quando a gente está zangada, ela já sente as energias. Quando a gente está feliz, ela sente. Ela reage muito bem. Então, com criança é até mais fácil falar de energia. E tem um ponto que você traz também, e é interessante trazer a tua especialidade, o teu interesse de pesquisa em memória, que é quando você aborda no livro formas das crianças também ajudarem a memória, ajudarem a ampliar essa autopesquisa através de umas técnicas muito especiais aí. Você conta para a gente um pouquinho disso? Pois é. Bem, você falou um pouco atrás, né, sobre o projeciologia. A gente sabe que uma das melhores formas de experimentar, ou vivenciar, ou comprovar essa condição da multidimensionalidade é através da projeção lúcida. Então, uma das técnicas, né, que a Luísa está tentando ver se ela consegue é se projetar, é comprovar essa condição da multidimensionalidade através da projeção. Só que a gente sabe que a memória é algo meio fugaz, a gente não consegue fixar. E para isso, a Luísa já aprende logo de pequena que ela precisa registrar. No início, os sonhos, às vezes uma projeção. No início é difícil a gente ter dicionário, saber discernir o que é uma coisa e o que é outra. Na dúvida, a gente vai registrando. E o registro não precisa ser que nem de um adulto, né? Pode ser um desenho, pode ser às vezes uma palavra, ou um recorte de uma revista. Ela pode montar o jornal, né, o diário, né, de pesquisa dela da maneira que for mais gostosa e divertida e lúdica, para ela começar a aprender a essa condição do registro, que é super importante para ativar e fixar a memória. E lá no livrinho, né, a gente vai falar, então, que quando você se projeta, uma das possibilidades é você acessar suas memórias. E que memórias seriam essas? De vidas passadas, ou amizades intermissivas, ou seja, nesse período que a gente ficou aí antes de nascer de novo, enfim. Então, tem várias possibilidades, mas tudo está guardado, né, na cabecinha deles. E como é que a gente solta isso? Através do registro, através da percepção, do detalhismo, dessa observação do cenário à sua volta com atenção, né? Então, é isso. E você coloca no livro, né, que os seus filhos não só trouxeram a inspiração para os nomes dos personagens, mas também a inspiração da escrita, né? Então, eu queria saber de você como foi essa repercussão da escrita para eles, desse livro para eles e também para as outras crianças e pais que você, após a publicação do livro, teve contato, e de como isso auxiliou a autopesquisa das crianças? Quais os feedbacks que você teve aí nessa trajetória pós-escrita? Muito boa essa pergunta, porque a maior necessidade de eu escrever esse livro para as crianças foi numa necessidade de explicar qual era aquela mudança toda que eu estava tendo na minha vida, né? Que era algo que significava muito mais para mim do que para o universo deles naquele momento. Eu, enquanto criança, eu tinha muitas dúvidas, eu tive muita dificuldade em aprender a lidar com o parapsiquismo e com essas percepções e com a visualização, às vezes, de espíritos, né, consciexes e tudo isso, e isso me gerava um medo, né?
Então, a ideia desse livro era explicar o porquê que eu tinha feito essa mudança toda de vida depois que eu conheci a Conscienciologia. Porque eles me perguntavam, mãe, mas o que você faz? Mãe, o que é isso? Onde é que você vai? Como é que você faz? Não era tanto uma necessidade deles enquanto desenvolver essa habilidade. É claro que aí você consegue transbordar e gerar essa curiosidade, né? E hoje em dia eles trabalham com energia, não é algo que eu forço, mas quando a coisa aperta, eles falam, mãe, vamos fazer aquele trabalho de energia aqui no quarto? Mãe, você pode jogar energia aqui? Eu falo, não, vamos lá, que você consegue. Então, lembra lá do Pequeno Pesquisador? Agora, em contrapartida, sobre feedbacks, né, que aí a gente já tem crianças que realmente têm essa demanda e às vezes não sabem muito como lidar, foi muito interessante. E não foram só crianças, não. Eu vi um público que me surpreendeu, que é mais ou menos dos 11 aos 14 anos, que leram o livro e que, assim, me falaram, me mandaram mensagem, escreveram, e dizendo, nossa, eu entendi aquilo que eu sentia, então é isso. Então, essa descoberta de você conseguir dar nome à percepção, isso é muito rico. E outro feedback que eu sou, assim, eu vejo que quando a gente publica um livro, ele não é seu mais, né? Ele é do mundo. E tem algumas pedagogas que estão usando ele como para fazer peça de teatro, para ajudar as crianças a entenderem essa condição da energia, porque eu acabei não tendo tanta oportunidade, até porque eu gasto a minha parte, né, de criança com os meus filhos, mas é bom que tem um monte de gente interessada que precisa de material didático, lúdico, e que está usando o livro para ajudar a criar dicionário, né, cerebral dentro dessa nova linguagem que é a multidimensionalidade. Então, eu tive muita surpresa, principalmente por essa faixa etária, de 12 a 14 anos, me surpreendeu um monte, porque eu pensei que fosse chegar até uns 10, sabe assim? E foi o feedback maior que eu tive foi dessa faixa etária, então, bem interessante. Muito bom. E é isso que você trouxe, que também que às vezes precisa criar esse repertório, né? Porque se tem pouca coisa escrita sobre multidimensionalidade, que aborde com tanta cientificidade um assunto que por tanto tempo foi tão místico, né? Então, trazer essa abordagem numa linguagem simples é algo muito interessante, porque você promove para as crianças, e aí trazendo para o debate, assim, para ouvir a tua opinião também, mas você promove para as crianças do futuro que têm a oportunidade de ler uma obra como essa, uma possibilidade de não ver a multidimensionalidade, mas como algo religioso, como algo místico, e ver como algo factual, como um cientista, né? E acho que é por aí que a tua intenção de escrita caminhou, mas de também te possibilitar, vendo a tua ligação com a Consecutivos, né? Que estuda essa serialidade de vidas, né? Que em próximas existências, as dificuldades que você teve também possam já ter melhorado um pouco, quiçá muito. É meio por aí também? Inclusive, né, alguns colegas meus, logo que eu publiquei, pessoal do Rio, né, que leu o livro, eu já não estava mais lá quando ele saiu, falou, porque no final eu vou contextualizar aqui o que é a conscienciologia, mas eu fiz isso de uma forma um pouco diferente, né? Porque às vezes é complexo você explicar o que é isso, né? Mas eu fiz questão de explicar o que não é. Então, e isso ajudou uma amiga minha falou assim, na verdade, uma aluna minha lá do Rio falou assim, nossa, eu expliquei para minha mãe aquela partezinha lá do final que você explica o que é conscienciologia, dizendo que não é, ela pela primeira vez entendeu. Então, você vai vendo que essa linguagem, às vezes mais mastigada, né, ajuda a gente a traduzir para diferentes tipos e níveis evolutivos, né? Então, quando você fala que não é religião, que não é filosofia, não é outras coisas que às vezes gera esse tipo de confusão e explica o porquê,
aquilo vai construindo. Ah, tá, então faz sentido. Inclusive, ajuda a refletir, né? O que é a religião? Ah, é alguém que falou que não está mais vivo, eu nem posso perguntar? Então, peraí, será que é isso mesmo? Pô, eu queria perguntar. E aí isso já gera uma reflexão, você já vai botando uma pulguinha atrás da orelha. Agora, sobre a questão das múltiplas vidas, estou lançando agora o número 2, né? Que a ideia é que a gente tenha as edições dentro do paradigma, dentro dos pilares. E a próxima edição vai ser sobre múltiplas vidas, né? Que legal. E autopesquisa. Então, a gente vai ensinar a criançada a fazer autopesquisa mesmo, de vidas passadas, entender a importância disso, né? Para você se apropriar mais da sua identidade consciencial, e não só a identidade, né, dessa vida que é pequena, né, perto do todo que a gente representa. Então, é essa temática que eu vou explorar lá no segundo livro. Que legal! A gente vai querer ter você por aqui também quando lançar, para que a gente possa conhecer também essa obra, que com certeza vai ser muito interessante, assim como essa. E sabe o que eu fiquei pensando? Que a tua formação de designer, essa tua habilidade com a imagística, com as imagens, trazem essa habilidade de trazer um signo, um símbolo para as coisas que ajuda na compreensão. Então, assim, o livro todo ele é ilustrado, mas é muito interessante porque as ilustrações não são óbvias. Às vezes a ilustração diz coisas que o texto não está dizendo. Não entra na ilustração que estou mais falando do de mesmo. uma árvore, aí desenhar a árvore. Não, é um contínuo, você mistura a linguagem visual com a escrita, e é a compreensão disso que traz o todo, e isso é muito interessante. É bacana você ter pescado isso, assim, porque logo no início eu não queria desenhar, eu não queria ilustrar o livro, até porque dentro da minha profissão eu não sou ilustradora, não ilustro nada. Normalmente, quando eu tenho um trabalho de ilustração, eu sempre chamo um profissional específico disso. Mas conforme a ideia do livro foi surgindo aí na minha cabeça, as imagens vieram junto. E elas eram complementares, exatamente o que você disse, né? Porque eu não queria um livro com muito texto, até porque a faixa etária dos meus filhos, eles eram bem pequenininhos, a Gabriela tinha 3, a Luísa tinha 5, e eu queria que eles conseguissem ler assim, o máximo sozinho, né? E entender aquele conteúdo. E essa complementariedade faz com que essa dinâmica, essa condição mais lúdica da escrita esteja bem impregnada, né? A gente não está falando de um livro que é infanto-juvenil, onde a criança já consegue digerir um conteúdo mais denso. Então, você complementando, você faz aí uma coisa mais leve, né? Para a criança conseguir absorver. Então, e veio tudo junto. Então, assim, Muito eu falava, legal. gente, mas como é que eu vou passar isso para um outro ilustrador? E acabei abrindo essa picada e topando esse desafio, e no final até que deu certo. Ficou muito bom. Débora, nosso programa, infelizmente, é curtinho, a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu queria pedir para você deixar as suas considerações finais e também contar para a gente, para quem está assistindo em casa e se interessou, como pode adquirir a obra, como pode continuar e verificar tudo isso que a gente está comentando aqui, segurando a obra na mão e fazendo a leitura em casa. Não, a ideia, assim, pessoal, é que vocês, de fato, experimentem o livro, não acreditem em nada que a gente falou aqui nessa entrevista. Para adquirir a obra é pela Shopcons ou pela Epígrafe, né, aqui em Foz do Iguaçu, mas se não online, pela Shopcons, o pessoal consegue. E, assim, principalmente para quem tem contato com crianças, e eu vejo que eu ando sempre com um livro desse, né, na bolsa, na mochila, acabei de comprar mais alguns para poder distribuir, porque a gente nunca sabe quem é a criança que pode estar precisando acessar essa informação. E para quem trabalha com contação de história, que é educador, que é psicólogo, que é mãe, que é tio, olhar, né?
não necessariamente se precisa dar para todas as crianças, mas às vezes a gente vê uma necessidade e por que não aproveitar uma oportunidade dessa e colocar a primeira sementinha, a primeira pulga atrás da orelha, né? Quanto a essa realidade que é muito mais ampla do que a realidade mecanicista, intrafísica. E quem quiser e puder e tiver interesse, trabalhar com a obra mesmo. Botar a criançada para discutir, para discordar, para debater e bola para frente. Assim. É muito bom ver ela ganhando asas. E é isso, eu fico aqui, agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar do livro e espero estar de novo aí em breve com vocês. Isso, a gente que agradece a tua presença aqui no Grafocons e espera as próximas obras e agradece a tua disponibilidade em debater com a gente esse assunto. E você de casa, agradecemos também a presença de vocês até o momento. Não se esqueçam de se verificarem coerência no nosso conteúdo, se inscreverem no nosso canal, deixarem um joinha, compartilharem com quem quiserem. E nos vemos em próximos programas aqui no Grafocons da TV Cognópolis. Até mais.